E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje a gente vai provar as regras de derivação, tá? Então a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de subtração é a subtração das derivadas, a regra do produto, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada de segunda e também a derivada do quociente, tá bom? Se der tempo a gente ainda prova a regra da cadeia, que eu acho que vai dar tempo, tá? Se não der, a gente deixa para a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, vamos nessa! Bem, pessoal, então como na descrição do vídeo tem o link com o PDF das notas de aula, tá certo? Só para lembrar, eu acho que tá meio tarde, né? Já tá na 30ª aula para eu estar falando isso, mas antes tarde do que mais tarde, já diz meu amigo Eudes. Vamos lá. Então, a gente quer provar as regras de derivação, né? Que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de subtração é a subtração das derivadas, que quando você pega uma constante e multiplica por f e deriva, você pode tirar a constante da derivada, né? Então, a derivada de c vezes f em A é c vezes a derivada de f em A. A derivada do produto é o produto, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Já do quociente é a derivada do primeiro vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, isso tudo dividido pela segunda ao quadrado, tá bom? Então vamos lá. Veja, na verdade, essas duas primeiras aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte. A derivada é um limite, né? Um limite de uma expressão específica. E a gente sabe que o limite da soma e da subtração é a soma e a subtração dos limites, bem como a gente sabe também que pode tirar uma constante para fora de um limite, certo? O que acontece é que, por causa dessas propriedades dos limites, provar essas duas regras aqui é praticamente imediato. Então, eu vou deixar como um exercício que vocês provem, né, essas duas, que na verdade são três, né, porque tem soma e subtração, essas três regrinhas aí de derivação, tá bom? Então eu vou provar essas duas de baixo, tá bom? Que são mais difíceis, tá bom? Então, como eu tô falando, eu vou deixar para vocês fazerem, e isso segue direto do Teorema 2.19, que é o que garante as operações com os limites, tá bom? Ok. Vamos lá provar a regra do produto, né? E aí, para não acontecer que nem na aula passada, né, já vou garantir x diferente de A. Então, eu quero provar aquela relaçãozinha, e aí a gente sabe que a derivada do produto em A, né, é justamente o limite, né, é justamente o limite quando x tende para A dessa expressão. Então, eu estou considerando x diferente de A para trabalhar um pouquinho com essa expressão, para ver se eu já chego onde eu quero, né, trabalhando com essa expressão para depois passar o limite. Vamos lá. Bem, esse tipo de argumento, pessoal, é bem comum, né, dentro da não só na análise, dentro da matemática, mesmo na álgebra acontece isso em determinados momentos, né? Se eu não me engano, por exemplo, quando você vai provar, bem, que seja, mesmo na álgebra isso acontece, tá bom? Então eu quero provar, né, a regra do produto, e aqui é a expressão que quando eu calculo o limite dá a derivada do produto, beleza? Ok. Esse aqui, quando eu calculo o limite, dá justamente a derivada do produto, ok? Então vamos trabalhar. Eu vou somar e subtrair, pessoal, com f de A vezes g de x. Poderia ser f de x vezes g de A. G de A. Poderia ser isso, tá? Bem, desde que você somasse e subtraísse, ok? Eu preferi aqui f de A vezes g de x. Então eu subtraí e somei f de A vezes g de x. Por que a gente faz isso? É porque, olha, o que vai acontecer é que eu consigo colocar um g de x em evidência aqui, e aqui vai ficar f de x menos f de A vezes g de x sobre x menos A, que é o que está no denominador de todos, né? Mas
Aí do lado de cá eu consigo colocar um f de A em evidência. Colocando o f de A em evidência vai ficar vezes g de x menos g de A sobre x menos A, beleza? Veja que se eu botasse aqui f de x, g de A, eu teria o f de x aqui em evidência. E aqui eu teria o g de A em evidência, né? Beleza? Mas daria certo também, ok? Daria certo. Então, eu cheguei que essa expressão é igual a essa soma aqui. O que vai acontecer é, quando eu passar o limite... Opa, cadê? Quando eu passar o limite, quando x tende para A do lado de cá e passar também do lado de cá, eu sei que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e eu sei que, sim, eu só posso usar essas regras dos produtos quando eu sei que os limites existem, mas esse limite dessa expressão aqui existe e é igual a f' de A. O dessa daqui, a g é derivável em A, logo é contínua em A. Então, o limite de g de x quando x tende para A é g de A. Então, isso aqui dá f' de A, esse daqui vai para g de A. Aqui eu tenho um f de A, já é constante, então dá f de A. E o limite desse daqui, g é derivável em A, dá justamente a derivada de g em A. Então, o que é que eu provei? A derivada de f vezes g aplicada em A é a derivada de f em A vezes g de A, mais f aplicada em A vezes g' de A. Certo? Então, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, ok? Bem, então para provar a regra do quociente, primeiro eu vou provar que a derivada de g de 1 sobre g aplicada em A é igual a menos g' de A sobre g de A ao quadrado. Eu vou primeiro provar essa regra, né, que é quando o numerador é 1, e depois aí a gente usa a regra do produto para provar a regra do quociente, tá certo? Ok. Como é que faz? Vamos lá. Então, vamos lá. Né? Para a gente cuidar aqui de não dividir por zero, preste atenção. A gente, por hipótese, né? Claro, por hipótese, deixa eu voltar aqui só para, né? Só por desencargo de consciência, tá? No caso que eu estou considerando a divisão, o quociente, estou considerando que g de A é diferente de zero. Claro, né? Claro. Então, veja, g é contínua em A, porque ela é derivável em A. E g de A não é zero. G é contínuo em A e g de A não é zero. O que acontece é que o teorema 3.7 garante que se a função é contínua em um ponto e, por exemplo, g é contínuo em A e g de A não é zero, então existe um delta tal que para todo x no domínio que esteja nessa vizinhançazinha de A, g de x possui o mesmo sinal que g de A. Então, se g de A é positivo, para todo x aqui, g de x é positivo. Se g de A é negativo, para todo x aqui, g de A é negativo. No meu caso, eu não quero nem me preocupar com o sinal em si. O que eu quero é que exista um delta de maneira que para todo x aqui, g de x não é zero. Beleza? Para eu cuidar de não dividir por zero. Beleza? Então tá, como g é derivável em A, então g é contínuo em A, g de A não é zero, então existe uma vizinhança pertinho ali de A, tal que para todo x no domínio, nesse intervalozinho aberto, g de x também não é zero. Ok, então para x nesse intervalo no domínio, eu tenho que... E aí preste atenção, por que eu vou pegar essa expressão? Mais uma vez, é porque eu quero calcular a derivada de 1 sobre g. E essa é justamente a expressão que aparece nessa derivada quando eu faço o limite de x tendendo para A, né? Nessa expressão, nessa primeira expressão, isso dá justamente 1 sobre g' aplicado em A, ok? Então vamos trabalhar com ela para ver o que é que eu chego, tá? Então, a expressão é essa, eu vou separar aqui, né, só para ficar mais fácil a minha escrita, 1 sobre
1 sobre x menos a eu botei aqui para o lado, e claro, faço o MMC dessas duas expressões. O denominador fica g de x vezes g de a, aqui é 1, né? Aqui eu tenho um g de x, então vai aparecer um g de a aqui em cima, menos, aqui eu tenho um g de a, então vai aparecer um g de x aqui em cima, tá bom? Ok, e aí, puxando o menos para frente aqui, e pegando esse, só trocando aqui, né, comutatividade, né, pessoal? Só trocando essa expressão por essa, para ficar bonitinha, eu tenho o quê? Olha, preste atenção aqui, aqui está g de a menos g de x. Eu puxei o menos para frente, fica g de x menos g de a, beleza? Ok? Puxei o menos para frente e aqui eu só troquei a ordem. Então fica g de x menos g de a sobre x menos a vezes 1 sobre g de x vezes g de a. E aí agora sim, preste atenção, quando eu tomo o limite quando x tende para a do lado de cá e do lado de cá eu tenho por definição a derivada de 1 sobre g aplicada em a. Do lado de cá, o que é que acontece? O limite quando x tende para a dessa expressão aqui é justamente g' de a, dessa expressão g' de lá. O que acontece para essa expressão aqui é que quando x tende para a g é derivável em a, logo é contínua em a. Então, g de x tende para g de a. Por isso que aqui no denominador aparece um g de a ao quadrado. E o menos era o que já estava aqui, ok? Beleza. Então, eu provei isso, essa regra, para esse quociente quando o numerador é 1. Para demonstrar a regra do quociente de maneira geral, basta usar essa regra e a regra do produto. Como? Simples, agora fica simples. É só eu ver f sobre g como um produto de f vezes 1 sobre g. E aí eu uso a regra do produto. Isso dá a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que eu demonstrei agora que a derivada desse quociente aqui é g' de a, é menos, né, menos g' de a sobre g de a ao quadrado. Beleza? Então daqui para cá eu só usei a fórmula que eu acabei de provar para essa expressão. É menos g' de a sobre g de a ao quadrado. Agora eu uso um MMC, aqui eu tenho um g de a, aqui eu tenho um g de a ao quadrado, o denominador fica g de a ao quadrado. Aqui eu só tinha 1, então eu tenho que multiplicar por um g de a aqui. Então fica f' de a vezes g de a, menos, e aqui continua a mesma expressão, porque o denominador é o mesmo, menos f de a vezes g' de a, que é do que eu queria provar. Né? Então eu preferi demonstrar assim. Dava para demonstrar direto, tá, pessoal? Sem provar primeiro essa regrinha aqui. Mas eu acho que é mais fácil assim, ok? Tá bom. Então vamos agora demonstrar a regra da cadeia, tá? Então sejam... Às vezes eu não explico tanto a regra ou como usa, porque a gente vê isso no cálculo. De fato, eu estou mais preocupado em demonstrar as regras, tá? Então, sejam f e g, tá o que? F está definido em x e cuja imagem está contida em y, tá vendo? A imagem de f está contida em y, e g é uma função que pega de y em r, tá? Isso tudo é só para considerar bem definida a composição de g bola f, beleza? Seja A um ponto do domínio, que também é ponto de acumulação do domínio da F, e seja B igual a F de A, alguém, né, que com certeza está no domínio da G e que também é ponto de acumulação do Y, tá certo? Tá, se F é derivável em A e G é derivável em F de A, então a composição é derivável em A. Além disso, eu tenho a regra da derivada. G bola F' aplicada de A é a derivada da de fora aplicado na de dentro vezes a derivada da de dentro. Beleza? Então é G' aplicada em F de A vezes F' de A. Beleza? Então a derivada da composição é justamente isso aqui que a gente chama de regra da cadeia. Beleza? Ok. Não vou entrar muito em detalhes, nem ficar falando aquele, né? De du, dy, dy, dx, da du, dx, tá? Mas porque isso a gente vê no cálculo, tá bom? Então, como é que eu demonstro isso? Preste atenção, pessoal. Eu vou fazer um rascunho aqui rapidinho, tá? A gente vai ter que dividir em dois casos,
Justamente para a gente não dividir por zero e perder o vínculo com a universidade, né? Depois de dividir por zero. Então, vou ter que dividir em 2 casos, tá bom? Veja só. Mas só para vocês terem a ideia do que é que a gente vai fazer, é o seguinte. Eu quero calcular a derivada da composição, né? Então, a expressão da derivada, claro, eu já estou considerando x, isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? Então, eu quero calcular isso aqui, né? O limite quando x tende para disso aqui. Beleza, pessoal? O que acontece é que eu posso, é um argumento bem conhecido, eu estou fazendo só um rascunho, sem me preocupar se eu estou dividindo por zero ou não agora. Por isso que eu vou ter que dividir em 2 casos. Eu vou dividir e multiplicar por f de x menos f de a. Beleza? Aí o que acontece? Quando eu passo o limite aqui, quando x tende para a, isso aqui me dá justamente a derivada da composição. Do lado de cá, beleza. Do lado de cá, o que acontece é o seguinte. Isso aqui dá a derivada de f em a. Ponto. Beleza. Isso aqui, se você parar para prestar atenção, essa expressão aqui, vou mudar de cor, essa expressão é g de f de x menos g aplicado em f de a sobre f de x menos f de a. Lembre que a g é derivável nesse ponto. Então, na verdade, pessoal, quando eu passo o limite, pelo teorema de mudança de variável dentro do limite, isso me dá essa expressãozinha aqui, beleza? Quando eu calculo o limite, me dá isso aqui. Isso aqui é justamente g' de b. Ah, Clécio, foi muito fácil. Por que você está dizendo que tem que ter cuidado de dividir em 2 casos? Aqui, ó. Aqui, tem que ter cuidado, tem que dividir em 2 casos. E se a f de x for f de a numa quantidade de vezes né, infinita ali? Se não existir nenhum intervalozinho perto de a, tal que existe aqui uma diferença de f de x com f de a, para todo x nesse intervalozinho ali perto de a. Ou ainda, se existir uma sequência no domínio da f, tendendo para a, uma xn aqui, tendendo para onde f de xn é sempre igual a f de a. Aí eu estaria dividindo por zero, perderia meu emprego, né? Tá certo? Então eu vou ter que dividir em 2 casos. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente vai demonstrar, tá? Então vou dividir primeiro em 2 casos. Vou dividir em 2 casos. Primeiro, se existir um delta positivo, tal que f de x é sempre, isso aqui é diferente, tá? F de x, isso aqui eu esqueci de botar uma barra aqui, né? O comando no TEC. Teria que ter uma barra aqui, para ficar diferente, né? Barra NEC é diferente lá no TEC. Então, primeiro caso é quando existe um delta positivo, tal que f de x é diferente de b para todo x no intervalo de a menos delta, a mais delta, interseção com o domínio, exceto possivelmente no A, tá? Não me interessa o x igual a porque é quando eu vou fazer o limite, beleza? Então, eu vou considerar que f de x é diferente de b, lembre que b é f de a, tá? F de x é diferente de f de a para todo x nesse intervalozinho perto do A, beleza? E no domínio, claro. Eu vou considerar que existe um delta desse tipo. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando não existe, beleza? Eu trato diferente. Então, nesse caso, aí eu vou sem medo, faço aquele quociente que eu falei, né? Eu quero calcular esse limite, né? Que quando x tende para a, para ter a derivada da composição. Então, g de f de x menos g de f de a sobre x menos a. O que é que eu faço? Multiplico e divido por f de x menos f de a. Sem medo nesse caso, porque eu estou pegando o x justamente nesse intervalozinho ali, pertinho de a. E aí esse camarada aqui não zera, beleza? Ok? Isso tudo é medo de dividir por zero. Então, justamente eu peguei esse delta justamente para poder fazer isso aqui e não dividir por zero.
E agora sim, quando eu calculo o limite, quando x tende para A dos dois lados, tá ótimo, meu amigo. Tá ótimo. Porque isso aqui dá justamente, o lado de cá dá justamente g bola f linha em A, por definição, esse lado de cá. E esse lado de cá, olha, isso aqui dá f' de A, é a parte mais fácil. E esse daqui é como eu já falei, pelo teorema lá de mudança, que é o teorema 2.24, eu falei dele, eu provei ele na parte de limites, que é o teorema de mudança de variável no limite. Essa função se enquadra nas hipóteses dela justamente por causa do delta. Tá? Justamente por causa do delta, essa função se enquadra nas hipóteses do teorema. E aí eu posso chamar esse f de x de 1 a u. E aí eu teria o limite de g de u menos g de b sobre u menos b. Isso dá justamente g' aplicado em b. Só que b é f de a. Né? Então, termina essa parte. Tá passando o limite dos dois lados, eu chego onde eu quero. Né? Que é o que eu fiz aqui. Tá? Passei o limite dos dois lados. Do lado de cá, por definição, já dá isso aqui. Do lado de cá, eu separei no limite do produto, né? Isso aqui já é diretamente f' de A. E aqui eu faço, usando o teorema que eu já falei nesse momento, de mudança de variável no limite, tá? Eu troco f de x por u. Eu posso fazer isso nesse caso, porque está dentro das hipóteses, justamente por causa da existência daquele delta. Então, eu faço isso aqui igual a u. U tende para f de A, né, porque a f é contínua no A, então quando x tende para A, f de x tende para f de A, que é B, então u tende para B. Então, faço essa mudança de variável. Chamo f de x de u, e aqui eu tenho g de u menos g de b, porque isso aqui eu estou chamando de b, sobre u menos b quando u tende para b. Então, isso aqui é justamente a derivada da g na b, em b. Só que b é f de A, então dá justamente a regra da cadeia. Nesse caso, eu já estava respirando pensando, acabou, não acabou. Ainda tem o outro caso, quando não existe o delta, tal que f de x é diferente de b para todo x no intervalozinho, interseção com x menos a. Não existe esse delta. Se não existe esse delta, por argumentos que a gente já fez mais de uma vez, então existe uma sequência. Se não existe o delta, tal que isso aqui é sempre diferente para todo x no intervalo, interseção com o domínio menos a. Se não existe, então significa que existe uma sequência xn que está nesse camarada, x menos a, que tende para a e que f de xn é sempre b. Beleza? Beleza? Se não existe um delta onde f de x é sempre diferente de b, ali pertinho do A, então é porque tem uma sequência em x menos a que tende para A, e quando eu aplico f nessa xn, dá sempre igual a b. Beleza? Qualquer coisa, dá uma pensadinha direitinho porque que a gente pode construir essa sequência. É só tomar os deltas igual a 1 sobre n. Como não vai ser todo mundo diferente, tem alguém que é igual. E aí eu vou construindo a minha xn, onde f de xn dá igual a b. Ok? Tá, seguindo. E aí, pelo teorema 2.21, que é aquele que relaciona limite de funções com limites de sequência, que é um teorema muito importante para a gente, o que acontece? Bem, por definição, isso aqui é o limite, né, tirando a sequência, é o limite quando x tende para A de g bola f de x menos g bola f de A sobre x menos A, quando x tende para A. Só que como xn tende para A e xn pertence a x menos a, então pelo teorema 2.21, tá? Esse limite, né? Pelo teorema 2.21, esse limite aqui, olha, esse limite, isso aqui é um limite de função, não é um limite de sequência. Como xn tende para A e xn está no domínio menos A, tá? Então, esse limite aqui, pelo teorema 2.21, é igual ao limite dessa sequência, trocando aqui, né, o x pelo xn, beleza? Só que o que acontece, pessoal? F de xn é igual a f de A. F de xn é igual a b, que é igual a f de A, beleza? Então, f de xn é igual a f de A.
Então, claro, isso aqui, esse numerador é zero sempre. Tá? Esse denominador nunca é zero, mas o numerador aqui é zero sempre. Então, eu concluo que G bola F' de A é zero. Além disso, quando eu vou fazer a derivada da f, vai acontecer a mesma coisa. Usando o mesmo argumento, pelo mesmo teorema, eu posso trocar o limite quando x tende para a por o limite dessa sequência. Mesmo argumento. Só que, mais uma vez, pessoal, eu estou considerando que f de xn é b. Então, na verdade, eu construí xn dessa forma. Então, isso aqui é f de a, o que dá zero sempre. Então, claro, isso também vale a regra da cadeia, porque, olha, do lado de cá da regra da cadeia, isso aqui eu provei que é zero. Do outro lado de cá da regra da cadeia, esse camarada é zero. Então o produto é zero. Beleza? Não precisa nem saber quanto é que vale isso aqui. Esse produto é zero. E aí vale a igualdade. Beleza, pessoal? Bem, então é isso. A gente conseguiu aí provar a regra da cadeia. A aula deu mais do que 20 minutos, mas não tem muito problema, tá certo? Então a aula que vem a gente continua com o nosso assunto de derivadas, ver mais alguns resultados, tá certo, pessoal? Mais uma vez, na descrição do vídeo tem o link com a nota de aula. Então, até a próxima, pessoal!